Bem-vindos, leitores, ouvintes e ouvintes leitores. Vocês estão bem? Hoje a gente vai começar uma nova sequência de vídeos. Vamos ler juntos A Bruxaria Hoje, de Gerald Gardner. Eu gosto de fazer uma breve biografia dos autores antes de começar a leitura, só que esse livro, ele tem, além do prefácio e introdução que eu vou ler com vocês nesse vídeo, tem uma introdução da edição brasileira, que é um pouco maior e eu vou deixar para o outro vídeo, que fala um pouco justamente sobre o Gerald Gardner e as influências que ele teve para escrever o livro. Então, vou falar bem rapidamente sobre a vida dele. Gerald Brousseau Gardner. Ele nasceu em 13 de junho de 1884, num condado perto de Liverpool, da Inglaterra. Ele nasceu em uma família de classe média que era dona da maior importadora de madeira e mais importante da Inglaterra no momento. Então, apesar de ser classe média, deveria ser uma classe média alta. Ele foi, além de funcionário público britânico, antropólogo amador, escritor, ocultista e bruxo tradicionalista, e fundador da Wicca, que é como é mais conhecido hoje em dia. O pequeno Gerald foi uma criança com problemas de saúde, principalmente asma, o que levou a enfermeira / babá, a pessoa que cuidava do pequeno Gerald, se disponibilizar para levá-lo para interiores e lugares com um ar mais tranquilo, no entender dela, para lidar com essa asma. Então ele viajou bastante, ele passou boa parte da vida em interiores e viajando para lugares mais remotos, como Ilhas Canárias, aqui na Ilha da Madeira, Singapura, Malásia, até algum dia voltar para a Inglaterra novamente. Nesse meio tempo das viagens, tem muitas histórias que você pode encontrar tanto na Wikipédia quanto em literaturas que ele conta, inclusive na introdução do próximo vídeo tem essa história também, que conta como ele encontrou as pessoas que influenciaram ele a escrever estas obras. Estas obras quais? Em 1936, ele publicou o livro Keris e Outras Armas Malaias, na época que ele passou na Malásia fazendo pesquisas sobre armas no sul asiático e práticas de magia. Em 1939, ele publicou Uma Deusa Chega, ou em inglês A Goddess Arrives, e em 1949, Auxílio em Alta Magia. Em 1954, A Bruxaria Hoje, e em 1959, O Significado da Bruxaria. Esses dois últimos montando a base da Wicca hoje. Em 1964, ele sofreu um ataque cardíaco em um navio que voltava do Líbano e veio a falecer, e foi enterrado na Tunísia. Então, vamos para a leitura do livro. Qualquer referência de imagens, tabelas, diagramas, outros livros, outras personalidades, eu vou botar no vídeo para vocês saberem e facilitar a pesquisa, e também palavras em outro idioma de difícil pronúncia também deixarei no vídeo para facilitar a pesquisa. Se vocês estão gostando do vídeo e da leitura, dá um gostei no vídeo, comenta aí o que estão achando, façam seus elogios e críticas e que próximos livros poderíamos ler juntos. Se inscreve no canal e aperta o sininho para receber os próximos capítulos dos livros. Vamos à leitura.
Prefácio. Bruxas da Inglaterra me disseram: escreva e conte às pessoas que não somos pervertidas. Somos pessoas decentes. Apenas queremos ser deixadas em paz. Mas há certos segredos que você não pode revelar. Após alguns argumentos sobre o que não deveria ser revelado, tive permissão de contar muito do que jamais havia vindo a público em relação às suas crenças, seus rituais e suas razões para o fazer, também para enfatizar que nem suas presentes crenças nem seus rituais e práticas são maus. Escrevo apenas sobre o que ocorre no norte, sul, leste e oeste da Inglaterra de hoje, em grupos de bruxas que eu conheço. Além disso, mostrei a origem de pelo menos algumas das histórias que foram contadas sobre o ofício. Posso apenas repetir as palavras de Lúcio Apuleio nas Metamorfoses, que escreveu um longo relato de sua própria iniciação nos mistérios em linguagem crítica, dizendo: contei a você coisas que, embora você tenha ouvido, não pode saber o significado. O Museu da Magia e da Bruxaria em Castletown é o único no mundo devotado à magia e à bruxaria. Tenho provas materiais do que digo. Eu gostaria de manter contato com pessoas de outros grupos de bruxas para discutir esses assuntos e ouvir alguém que tenha mais informações sobre o tema da bruxaria. Desejo agradecer ao Sr. Ross Nichols, editor da cristã Histórias e Práticas da Magia, por me fornecer informações suplementares e por suas sugestões e comentários muito úteis. Introdução. Neste livro, o Dr. Gardner afirma ter encontrado em várias partes da Inglaterra grupos de pessoas que ainda praticam os mesmos ritos das chamadas bruxas da Idade Média. Declara também que os ritos são uma verdadeira sobrevivência e não um mero renascimento copiado de livros. Em seu estilo simples e agradável, ele dá um esboço de práticas similares nas antigas Grécia e Roma. Suas experiências pessoais no Extremo Oriente o habilitam a mostrar que há muitas pessoas no Oriente ou na Grã-Bretanha que ainda realizam atos de culto ao doador de vida todo-poderoso, de acordo com o antigo ritual. Embora o ritual da Europa esteja agora em conformidade com a civilização moderna, o sentimento que une os primitivos aos civilizados é o mesmo: gratidão ao Criador e esperança na continuação de sua bondade. O culto pessoal pode tomar qualquer forma, mas um grupo de pessoas cultuando juntas sempre demanda algum tipo de ritual, especialmente quando o culto é sob forma de dança. A dança ritual, realizada como forma de culto ou como expressão de uma prece, é caracterizada pela ação rítmica. A dança-prece serve usualmente para pedir a multiplicação do alimento e imita de forma estilizada os movimentos dos animais ou o crescimento das plantas, cujo incremento é desejado. A dança-culto é ainda mais rítmica que a prece. Todos os movimentos são rítmicos e o acompanhamento é um canto ou instrumentos de percussão que marcam fortemente o ritmo. Os movimentos rítmicos, os sons rítmicos e a sintonia de muitas pessoas, todas empenhadas nas mesmas ações, induzem um sentimento de euforia que pode aumentar para uma espécie de arrebatamento. Esse estágio é frequentemente visto pelos adoradores como um favor divino especial, denotando o real advento da deidade no corpo de um adorador. As bacantes da ardente Grécia induziram a intoxicação bebendo vinho e tornando-se assim uma só com seu Deus. O Dr. Gardner mostrou em seu livro o quanto a chamada bruxaria vem dos antigos rituais e nada tem a ver com lançar feitiços ou outras práticas maldosas, sendo a sincera expressão do sentimento para com Deus também expresso, mas decorosamente, embora não com maior sinceridade, pela cristandade moderna nos cultos da Igreja.
Mas as danças processionais das bacantes bêbadas, as gabriolas selvagens em torno do Santo Sepulcro, como registradas por Mandrel no fim do século XVII, a dança saltitante das bruxas medievais, o solene zicar do camponês egípcio, os rodopios do derviches, tudo tem origem no desejo de estar mais próximo, meu senhor, de ti, e de mostrar por suas ações a intensa gratidão que os adoradores acham incapazes de exprimir com palavras. Doutora Margaret Murray.